dois caras, eles encontraram um alicate desses de cortar cerca de metal, abriram lá um rombo na cerca e foi através desse furo, desse rombo, que eles escaparam do presídio. Nós vamos conversar um pouco a respeito desse caso que aconteceu lá no Rio Grande do Norte, lá na cidade de Mossoró. Existe aquele presídio federal. Dois malucos escaparam de lá e, segundo o sinistro da injustiça, Ricardo Ladrões, os dois caras, eles acharam um alicate tipo esse aqui, você tá vendo aqui a imagem? E aí eles conseguiram cortar a cerca lá de metal e fizeram uma abertura e conseguiram passar por baixo dessa abertura e escaparam por aí. Essa foi a versão do sinistro Ricardo Ladrões. A Rede Globo, aquilo que eu expliquei no último vídeo, a Rede Globo, ela é a assessoria de comunicação do PT e de Mula. Ela fez rapidamente o serviço dela como assessoria de imprensa do PT. Ela tratou de ir lá no presídio, entrou, ela foi lá, mostrou a cela, ela mostrou uma coisa, ela mostrou outra, ela começou a contar casos, não sabe o que é, porque esses caras, eles estavam aqui, aí eles pegaram um ferro aqui da parede, tá desgastada, daqui não sei onde, um ferro desses de fazer concreto e tal, né, ferragem, e começou a abrir um buraco lá no ponto onde fica a luminária. Abriu um buraco, foi abrindo e tal, deu pro cara passar, e aí eles passaram sabonete, sabão, um monte de coisa lá, para poder eles escorregarem ali pelo furo, e foi assim que eles escaparam. Atrás tinha uma área assim, e nessa área tinha uma escada que dava acesso a uma laje. Os caras subiram, atravessou a laje, em cima da laje tem um forro, né? Um telhado de telha Eternit. Eles conseguiram deslocar uma dessas telhas Eternit, chegaram lá na parte de cima lá do telhado, e agora eles estavam ao ar livre, assim como eu estou aqui, ao ar livre, igual um pássaro, ao ar livre aqui. É tudo seu, o mundo é seu, tudo aqui é seu, cara, pode ir embora. E aí, magicamente, segundo aquilo que eu falei lá no começo do nosso vídeo, Ricardo Ladrões, que disse que eles encontraram lá um alicate desse de metal, para cortar metal, e aí a fuga dos dois malucos estava completamente explicada, devidamente explicada. Por quê? Porque a Rede Globo, o canal de comunicação do PT e de Mula, ela foi lá e deu toda essa explicação maravilhosa, genial, convincente. Você não ficou realmente convencido que foi exatamente assim que aconteceu? Segundo a Rede Globo, ela lagiu aí contando casos, sabe o que é? Foi desse jeito aí. Tu não acreditou? Certeza mesmo que você não acreditou? Eu acreditei. Porém, meu amigo, é o seguinte, esse caso envolvendo esses dois sujeitos e essa fuga lá do presídio lá em Mossoró, Rio Grande do Norte, envolve uma série de perguntas. E é em cima dessas perguntas que nós vamos tentar trabalhar, tentar confrontar a versão da Rede Globo. Repito, a Rede Globo, ela é o canal oficial de comunicação do PT e de Mula. Então vamos pensar em algumas perguntas. Primeira pergunta, como é que aqueles dois caras, eles conseguiram se orientar naquele local, o presídio? Porque, segundo se contou lá na tal da Rede Globo, eles fugiram, eram 3 horas da madrugada. Como é que esse cara conseguiu se orientar no mais absoluto escuro, 3 horas da madrugada, sendo que eles haviam estado em uma outra prisão, em uma outra parte aqui do nosso país, devido a atos de rebelião? Esses caras foram transferidos para Mossoró, e lá em Mossoró, segundo se consta, eles ficaram dentro da jaula o tempo todo. Eles não saíram para nada. Não saiu para passear, para andar, para nada. Eles ficaram o tempo todo dentro da jaula. Como é que esses caras, eles sem conhecimento daquela região, melhor, região não, do local, do presídio, enfim, como é que esses caras, eles conseguiram se orientar às 3 horas da madrugada, 3 horas da madrugada, no mais absoluto escuro, para poder fazer todo aquele percurso, todo aquele caminho, caminhar, chegar lá? Como é que eles conseguiram esse feito notável? Você sabe que às vezes nós, durante o dia, quando nós chegamos em um lugar que nós não conhecemos direito, a
gente tem dificuldade para conseguir orientar, saber onde é essa rua aqui, aquela ali, pera aí, tem um ponto de referência ali, mas não tem mais. Como é que a gente tem dificuldade durante o dia? Como é que o maluco conseguiu essa proeza de se orientar às 3 horas da madrugada? Próxima pergunta: como é que esse cara ele conseguiu encontrar um alicate daquele porte de cortar metal justo em um presídio com aquelas cercas de metal ali naquele corredor às 3 horas da madrugada? Raciocine bem, cara. Qual é a probabilidade de, em um presídio, um local cercado, telas de metal, cerca de metal, enfim, de repente, magicamente, assim, de maneira generosa, de maneira, enfim, parece exatamente aquilo que o cara precisa para abrir um rombo lá na cerca, que é um tesourão daqueles de cortar metal. Qual é a probabilidade disso acontecer de fato, cara? Quais são as chances desse cara, de fato, ele ter conseguido essa proeza às 3 horas da madrugada? Saber que ali naquele corredor existe uma obra, que nessa obra alguém esqueceu um tesourão de cortar cerca de metal. E aí eu ainda emendo com uma outra questão, que é a seguinte: como é que esse cara, segundo a Rede Globo, ele estava lá no telhado? Ele passou por baixo de uma laje, subiu uma escada e tal, estava lá no telhado, né? Forçou lá a telha Eternite, já estava aqui em cima do telhado. Qual é a altura desse telhado em relação ao chão? Como é que esse cara ele desceu? Ele pulou? Tinha uma escada também lá? Já que tinha um alicate lá esperando ele, havia também uma escada estrategicamente, magicamente, alguém esqueceu justo uma escada ali, aí o bonitão desceu ali pela escada, foi isso? Então vamos supor, não tinha escada, esse cara ele pulou lá de cima do telhado? Qual a altura do telhado até chegar ao chão? 3,5 metros, 4 metros de altura? E esse cara no escuro, às 3 da madrugada, ele conseguiu fazer esse pulo, cara, sem risco de quebrar a perna, se machucar gravemente. Ele fez esse feito incrível, um salto, literalmente um salto no escuro. Segundo a reportagem lá da assessoria de imprensa do PT, a Rede Globo, esses dois caras, eles pegaram um ferro, né, da ferragem lá da cela e tal, conseguiram arrancar. Foi com esse ferro que eles foram causando um desgaste lá no vão onde fica a luminária, abriram um pouco para eles conseguirem passar. Vamos considerar aqui duas coisas. Uma, como é que esse cara ele conseguiu produzir esse desgaste com um pedaço de ferro, sendo que para qualquer pessoa, e eu posso falar isso com propriedade, você trabalha em uma obra, você para quebrar uma parede, se for uma parte de concreto, uma reta entalhadeira, uma talhadeira boa, ou um ponteiro bom, bem pontudo, ou mesmo boa ferramenta, já é um trabalho pesado, você sua uma barbaridade para conseguir esse feito. Como é que esses dois caras eles conseguiram fazer um desgaste, um rombo ali naquele local, usando um pedaço de ferro que eles tiraram ali da ferragem, um ferro já desgastado, com ferrugem? Eles conseguiram isso, cara? Com um pedaço de ferro? Nós que trabalhamos com obra, às vezes a gente precisa de um tempo considerável, repito, uma boa marreta, um bom ponteiro, a gente precisa de um tempo considerável para conseguir cortar uma parede bem dura, ou um pedaço lá, uma coluna e tal, que tenha concreto. Dá um trabalho violento. Como é que esse cara conseguiu esse feito espetacular, essa coisa, usando um pedaço de ferro? Segundo, ninguém, vamos supor que isso fosse possível, mas assim, ninguém escutou nada. O cara lá fazendo um barulho, um agente ali do presídio, agente penitenciário, teve um sequer que escutou um mínimo de ruído. O cara lá, porque se você ficar alisando, você não consegue. Você tem que bater, tem que provocar um atrito, um contato, um choque. Ou só alisando, tu não consegue. Bater, às vezes tem que bater com força. Se bate, barulho. O cara fez tudo isso, produzir nenhum barulho, ruído, nada, ninguém escutou nada. Como é que é isso aí? Daí, segundo se conta os relatos, as histórias por aí, depois que esses caras conseguiram essa proeza notável, 3 horas da madrugada,
subiu lá no telhado, pulou não se sabe como, acha magicamente um tesourão de cortar metal, enfim, depois de todo esse reino da fantasia, aí os dois, né, que não conheciam absolutamente nada ali daquela região, conseguiram escapar através de uma área assim grande de mata e foram aos trancos e barrancos, tropeça aqui, tropeça ali, e chegaram em uma casa e fizeram a família refém, roubou o celular, usou o celular. Aí entra a seguinte pergunta: a polícia, a Gestapo de Cabeçote de Ovo não conseguiu rastrear esse celular que esses dois caras roubaram, para conseguir no mínimo entender qual era o local onde, aproximado, não precisa ser um local exato, mas pelo menos aproximado, onde eles possivelmente poderiam estar. O sinal do celular deve estar em um raio ali de uns 1000 metros, em uma área, tipo uma área dessa aqui, 1000 metros, não precisa ser, repito, um exato, com precisão. A polícia, a Gestapo de Cabeça de Ovo, né? Ela não conseguiu fazer isso, esse rastreamento. Ele que anda perseguindo qualquer pessoa. Aquele caso lá que eu já contei diversas vezes, lá de Roma, ele mandou a polícia dele ir lá na casa dessa família aqui no Brasil, prender celular, prender computador, prender um monte de coisa. Ele mandou a polícia dele ir lá na casa do deputado Carlos Jordi, 6 da manhã, fuzil. Você tá preso, não sei o que. Agora, nesse caso específico aqui, de repente, Cabeça de Ovo e a Gestapo dele não conseguiram fazer isso? Rastrear 2 celulares em um local praticamente ermo, onde basicamente, se eles fossem fazer um rastreamento, os únicos celulares possivelmente naquele local ali ia ser o que esses dois caras roubaram. Não havia outros. Eles não estavam em um centro habitado, eles estavam em uma área praticamente deserta. Então, os únicos celulares que possivelmente iam ser captados ia ser o desses dois caras. E aí, Cabeça de Ovo, esse vagabundo, esse patife, né, esse nazista, ele não mandou a polícia dele ir fazer isso, até para dar uma ajuda para o colega dele, porque Ricardo Ladrondowski já foi colega dele lá naquela organização criminosa, o tal do STF. E uma coisa que impressiona no caso dessa fuga desses dois caras é o seguinte: é o absoluto silêncio de Mula, Bico de Viludo e esse Cabeça de Ovo. Porque esses 3 vagabundos, vocês sabem, eu já comentei isso diversas vezes, eles gostam de abrir a caralha do bico deles e ficar latindo a respeito de qualquer assunto, de qualquer questão, de tudo. Eles gostam de ficar com a desgreira do bico aberto deles, participa em eventos por aí, vai em reunião da Uni, reunião da CUT, reunião da puta que pariu, vai não sei onde, vai no inferno, abre a desgraça do bico e late um monte de coisas. Mas eu estou estranhando que esses 3 caras, mais a esquerda, mais a mídia aqui do nosso país, esses caras todos, estranhamente, eles estão meio que de bico fechado. Ninguém tá latindo porra nenhuma. Estão de bico fechado. Por quê? Porque esses caras, eles que tanto gostam de ficar latindo, dando pitaco em cima de tudo, às vezes ninguém pergunta porra nenhuma para esses caras. Eles gostam de ficar dando a desgrela do pitaco dele, porque nesse caso específico, estranhamente, eles estão com a graça do bico deles fechado. Por quê? E por fim, meu amigo, é o seguinte: de fato, essa estranha fuga, ela pegou você de surpresa? Ela não levou você a questionar nada, a se perguntar nada? Você acreditou mesmo, está acreditando na versão que foi contada pelo canal de comunicação do PT de Mula, a Rede Globo? Você de fato acreditou em toda aquela história que foi contada pela Rede Globo? Muito bem, meu amigo, é o seguinte: nosso vídeo de hoje está concluído. Eu espero que você tenha gostado aqui da nossa conversa e por estar se inscrevendo aqui no canal. Enfim, aquilo que eu sempre falo, seja muito bem-vindo aqui para a nossa conversa, ok? Tudo de bom para você. Caso você ainda não for inscrito, faça essa gentileza, se inscreva, deixe seu gostei e até o nosso próximo encontro. Valeu, muito obrigado.